Paz do Senhor para a igreja em São Mateus. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a direção da igreja em São Mateus, na pessoa do pastor Marcelo, da diaconisa irmã Arlete e de todos os professores e alunos, toda a direção da escola. Vamos iniciar mais uma lição de número 8, 24 de maio de 2020. O título da lição: apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, verso 28. Verdade aplicada: como filhos de Deus podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os objetivos da lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Textos de referência está lá no Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Salmo 77, verso 3, 4, 7, 11, 16. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, e as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então, nessa lição, nós estaremos falando do Salmo 73 e o Salmo 77. O Salmo 73 de Asaf, ele vai questionar a Deus sobre a prosperidade dos ímpios em relação ao justo que sofre aqui na terra. Nós temos visto que às vezes as pessoas que não servem a Deus, as pessoas até de outras religiões, elas prosperam nessa vida em detrimento de muitos servos de Deus que vivem uma vida no sofrimento. Então Asaf, ele tem essa crise existencial, essa dificuldade, e nós vamos falar sobre isso, sobre a questão dos sucessos, dos sucessos que alguns têm, outros não, mas nós devemos saber que a lei da semeadura aqui nesta vida, você colhe o que você planta. Então, se você é uma pessoa que se dedica, se esforça, estuda, procura estar sempre aprendendo, tendo conhecimento, sabendo administrar, sabendo economizar, você vai conseguir conquistar muitas coisas aqui nesta vida. Quando você tem dificuldade, quando você é relaxado, relapso, você não se esforça, a tendência é você também ter dificuldade. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos aprender com a lição desta manhã. Questionamentos geralmente são queixas, são indagações que nós fazemos. No caso, o salmista ele estava fazendo a Deus indagação
indagações sobre essa questão. O texto áureo fala assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então o Salmo 7:3, ele nos versos 27 e 28 que se combinam, o salmista ele tá dizendo que o ímpio ele será destruído por causa da sua apostasia, por causa da sua idolatria, por causa da dos seus atos indecorosos diante de Deus. Então, o verso 27 e 28 diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão, aqueles que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, enquanto o ímpio ele se afasta de Deus, o justo ele tem prazer de se aproximar de Deus e de anunciar todas as suas obras, independente das circunstâncias. A paz do Senhor, meu amado irmão Davis. Paz do Senhor, meu jovem Marlon. Deus abençoe vocês nesta manhã. Então Deus, o salmista está dizendo que bom é aproximar, estar junto de Deus e colocar a confiança em Deus, que nesta manhã nós possamos nos aproximar de Deus e colocar nossa confiança no Senhor e anunciar todas as suas obras, né? Anunciar o Evangelho de salvação. Então, como filhos, né, fomos adotados como filhos, nós devemos apresentar ao nosso Pai, né, as nossas fraquezas, nossas limitações, né, as nossas angústias e incertezas dessa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Então, aqui no objetivo da lição, nós vamos apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Então, Asaf, ele era um dos levitas que tocava, né? Era um instrumentista. O seu significado de nome no hebraico é Akaf, juntador, um filho de Berequias, levita e músico, líder no tempo de Davi. Então, Asaf era levita, tocava e ele estava sempre no templo, ali no seu turno, né, nas suas escalas, adorando a Deus. Então, o texto de referência do Salmo 73, como nós já falamos aqui, o verso 1 diz assim: verdadeiramente bom é Elohá para com Israel, para com os limpos de coração. Então, Asaf ele já começa o salmo, antes de tudo, dizendo que verdadeiro bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Nós sabemos que Deus ele foi muito bom com o povo semita, tanto através do pacto que ele fez com Abraão, mas também séculos depois visitando esse povo lá no Egito e libertando com mãos fortes, conduzindo o povo no Egito e preservando a vida de muitos que acabaram entrando na terra prometida, livrando da mão de Faraó, abrindo o Mar Vermelho de maneira extraordinária, dando vitória nas guerras a Israel. Então Deus foi muito bom. Se não fosse Deus, Israel de repente não existiria mais como nação. E o salmista então ele inicia
o verso, o número 7:3, dizendo que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, aqui eu fiz aqui um esboço em que ele começa narrando uma história dolorosa sobre Deus, né, e relacionada ao povo, mas algumas coisas estavam perturbando o salmista, né, estava com um coração um pouco turbado devido a algumas coisas que ele estava vendo relacionado à prosperidade dos ímpios em detrimento do justo. Mas a verdade é tão óbvia que poucos imaginariam pudesse ser contestado. O salmista descobriu que Deus é bom e aos dotados de coração limpo, né? Então ele fala aqui o Salmo 24, o verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então esses, eles estarão no templo do Senhor, estarão adorando a Deus no templo, estarão salvos, estarão com Deus ali numa intimidade muito grande. Então grande é quem estará no átrio do Senhor, é justamente aquele que é limpo de mãos, aqueles que têm a mão limpa, a mão pura, a mão santa e que é puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Irmãos, inclusive nós temos que entender que ser cristão é ter julgamento de juízo bíblico. E isso vale para todas as nossas atitudes, até relacionado a defender pessoas que ferem princípios moral, né? Então, assim, a gente tem visto muitos crentes aí defendendo pessoas imorais, indecentes. A Bíblia ela diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia palavras agradáveis para aqueles que ouvem. Eu não posso estar defendendo ninguém que fere a minha conduta cristã, que fere a palavra de Deus. Então qual é a diferença de o cara é corrupto, o cara que xinga, é a mesma coisa. Então assim, nós temos que pregar a palavra, em vez de perder tempo com coisas que não edificam nas redes sociais, vamos pregar a palavra. Até porque tem muita gente aí que não sabe nada e está indo atrás dos outros, entendeu? Então nós temos que pregar a palavra de Deus, falar menos e orar mais, entendeu? Tem muita gente falando muita besteira e orando pouco, né? Então o cristão ele tem que demonstrar diferença. Uma coisa é você ser cidadão, como cidadão você pode manifestar de forma respeitosa, que eu vejo que muitos não fazem, respeitando, agredindo, ofendendo. Então você pode até defender sua ideologia de maneira respeitosa, mas como cristão, vamos pregar a palavra, entendeu? Então essas coisas, Deus também ele vai nos julgar, porque nós estamos nos associando a muitas pessoas, a muitas coisas que como cristão nós não deveríamos nos associar, né? Então aqui o salmista ele está dizendo, e Mateus 5:8 vai dizer o seguinte, que bendito ou bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui, bem-aventurados somos nós, limpos de coração, porque veremos a Deus. Mas será que nós realmente somos limpos de coração ou estamos com o nosso coração na amargura, no ódio, entendeu? Na indecência, na indolência, né? Aceitando tudo de ruim, defendendo pessoas que
não merece que nós venhamos a comentar, somente a orar. Então, tudo isso nós temos que ter o cuidado. E eu, na condição de obreiro, de presbítero, de professor de escola dominical, eu estou orientando os irmãos, de vez de nós estarmos na rede social falando coisas que não é apropriado para um cristão. Vamos orar, vamos pregar a palavra, vamos aproveitar, botar mensagens bíblicas, falar que Jesus está voltando, que realmente isso é o princípio da volta de Jesus, e que Deus nos abençoe. Então aqui o salmista, no 77, o verso 3, ele fala assim: lembra-me, Deus, me perturbei. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então ele começa narrando uma história dolorosa sobre Deus, alguns problemas graves, perturbava em sua angústia. Só conseguia pensar em si mesmo, apesar de orar incessantemente. Reclama que não recebia consolo. O salmista enfrentava uma situação anormal, uma vez que seus pensamentos com relação a Deus lhe causavam gemidos e amargura, em vez de alegria. Quanto mais meditava, mais melancólico se tomava. Ou seja, estava havendo uma crise em Asaf. A sua alegria se transformou em tristeza, e ele começou a se turbar olhando para o seu próximo, que estava alongado de Deus, estava afastado de Deus, mas estava prosperando. Então, o verso 4 aqui, ele diz: sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Então ele atribui a insônia ao Senhor. As palavras não conseguiam exprimir a angústia do seu espírito. Desesperado, busca consolo na lembrança dos dias de outros, quando a vida era melhor. Contudo, quanto mais procura força interior para vencer o problema, mais surgem dúvidas quanto à bondade do Senhor. Asaf expressa essas dúvidas por meio de 6 perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? A primeira e a segunda sugerem, das 6 perguntas, a primeira e a segunda sugerem que o Senhor o havia abandonado para sempre. A terceira, que Deus tinha cessado de amar. A quarta, que o Senhor havia abandonado suas promessas. A quinta retorna o questionamento da terceira, sugerindo que Deus se esquecera de ser benigno. E a sexta questiona se o Senhor, na sua ira, havia reprimido suas misericórdias. Em seguida, Asaf responde afirmativamente às suas próprias perguntas e declara: mudou-se a destra do Altíssimo. Em outras palavras, o salmista atribui sua angústia a uma mudança de atitude da parte de Deus. Ou seja, às vezes nós pensamos que o Senhor tem nos abandonado, Às vezes nós pensamos isso. Às vezes pensamos que o Senhor tem deixado de nos amar. Às vezes nós pensamos. Às vezes nós pensamos também que Deus não cumpre as suas promessas em nossas vidas. Às vezes pensamos, questionamos que Deus esqueceu de ser benigno, bondoso para conosco. Às vezes questionamos o Senhor, que na sua ira Ele reprime, Ele tira as suas misericórdias. Porque é natural, é normal que num momento de crise, de dificuldade, de angústia, às vezes nós pensamos que estamos só, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Nós pensamos essas coisas que o salmista pensou na sua angústia e questionou. Então ele apresentou seus questionamentos a Deus, mas o verso 11 do número 77, ele já vai mudar a sua visão relacionada a essas coisas.
Então, no verso 11 do 77, ele diz assim: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aí ele vai lembrar do passado, quando Deus, como eu falei no início, quando Deus, ele abençoou Israel, né, de forma extraordinária, de forma magnífica. Ele libertou Israel da mão de Faraó, abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo pelo deserto, abriu o Rio Jordão, deu vitórias nas guerras, nas batalhas de Israel. Então o salmista ele vai lembrar da antiguidade, é como se fosse uma mudança radical do Romanos capítulo 7 para o capítulo 8. O capítulo 7 fala sobre a lei do pecado, a lei da carne. Já o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei da graça, a lei do Espírito. Então é uma mudança radical. Foi o que o salmista aqui ele vai mudar o seu pensamento, o seu modo de ver, né? Então foi uma viagem introspectiva do salmista que levou às profundezas da amargura. Então Asaf decide refletir sobre as intervenções do Senhor a favor de seu povo no passado. Essa mudança levou o salmista a reconhecer a santidade, a justiça e a bondade de Deus, além da perfeição em tudo que o Senhor realiza. Em outras palavras, Deus não erra. Então Deus ele é imutável. É um dos atributos de Deus incomunicáveis aos homens, a imutabilidade. Deus não muda, quem muda somos nós. Deus ele é o mesmo, como diz lá em Hebreu, ontem, hoje, eternamente. Então, que nesta manhã Deus possa nos abençoar, né? E aqui no tópico 1 fala do conflito existencial de Asaf. O tópico 1. Então, Asaf tem em mente a manifestação milagrosa do poder de Deus ao libertar seu povo da escravidão do Egito. Nesse ponto, o salmista alcança o êxtase. Os pronomes pessoais desapareceram completamente e seu foco de reflexão passa a ser Deus. Assim como Jó também, ele vai falar lá em capítulo 21, do versículo 7 ao 15, relacionado ao ímpio, porque o ímpio ele prosperava. Então Jó, ele tem essa dificuldade de entendimento, mas depois ele vai entender que, na verdade, a prosperidade ela é fruto daquilo que você planta, né, que você colhe. Isso independe de religião, independe se você é negro, é branco, independe de raça. Isso vai da capacidade de cada um de investimento, de administrar, de ter sabedoria, saber fazer as coisas. Então muitos aí que hoje são grandes empresários, como o próprio Silvio Santos, ele começou vendendo limão aqui no Rio, quer dizer, começou como camelô, e hoje ele é dono de uma empresa de televisão conceituada. Então, assim, muitos começaram do nada e conseguiram, com a sua sabedoria, com o seu modo de administrar, conseguiram crescer. Então, independe de qualquer coisa, né? Deus ele é bom. E eu até separei aqui duas passagens, uma passagem aqui em Mateus, Mateus 5,45 diz assim: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. Quer dizer, o sol ele vem para todos, para os maus e para os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Então o sol ele vem para os maus e os bons, e a chuva vem para os justos e injustos. Ou seja,
O sol e a chuva vêm para todos, independente se a pessoa ela é boa, ela é má, ou se ela é justa ou injusta, se ela é piedosa ou ímpia, entendeu? A chuva e o sol vêm para todos, como as oportunidades também são dadas a todos, todos têm oportunidade. Todo ser humano, quando nasce, ele tem as oportunidades, né? Você nasce, você tem lá um hospital para você nascer, você tem os médicos para te atender, você tem uns pais que vai dar educação, que vai te alimentar, tem a mãe lá que vai te dar o peito para você se alimentar nos primeiros dias de vida. Você vai desenvolvendo, você vai aprendendo as palavras, depois você vai para a escola, né? Vai para o jardim de infância. Então você vai desenvolvendo tudo aqui na sua vida, todo o conhecimento cognitivo, todo o conhecimento intelectual. Você vai conhecendo as palavras, você vai tendo seu momento de brincar, de se divertir. Tem as fases da vida de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Então você passa por todas essas esferas, você estuda, você tem todas as condições normais, né? E aí você tem que fazer as escolhas. A questão são as escolhas. Se você faz a escolha certa, mas se você não faz a escolha certa, né, tá arriscado as coisas não fluírem. Tem também a questão de você fazer as coisas certas, mas ter sempre aquele patamar de vida. E Paulo ele diz que nós devemos estar contente, estar satisfeito, estarmos sempre procurando nos ater naquilo que nós estamos tendo, né? Você tem que procurar, lógico, evoluir, melhorar, mas você tem que se contentar com aquilo que você tem. Se você tem condições de melhorar, você vai melhorar. Se você não tem condições, você tem que manter aquilo que você tem. Se você está numa situação que precisa melhorar, você tem que procurar meios legais para melhorar de vida. O que não pode é você melhorar de vida de forma imoral, indecente, sonegando, roubando, furtando. Isso a Bíblia ela condena, mas de forma legal, de forma legítima, você pode sim desenvolver o seu crescimento patrimonial, entendeu? Aqui nesta vida. Então o salmista, o tópico 1, o subtópico, o tópico 1 ainda fala o seguinte: porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que em relação à salvação, o ímpio ele vai perecer no inferno, se ele não se arrepender. Agora, em relação à vida física, o ímpio ele tem as mesmas condições do justo de prosperar, entendeu? Então, assim, eu sou cristão, né? Eu sou fui nascido e criado na igreja. Meus pais são cristãos, são obreiros e me ensinou toda a minha vida desde menininho na igreja e tal. Legal. Aí eu chego numa fase adulta e eu não espiritualizo muitas coisas, vou para a igreja e tal, tá ali crescendo espiritualmente, mas o meu lado material eu relaxo, eu não busco, não estudo, não procuro ler, não procuro me atenar a nada. Então eu vou fazer um concurso público, né? E vou orar para que Deus abra as portas, me dê sabedoria e tal, mas eu não estudo. Então tá lá o Espírito, tá lá o Testemunho de Jeová, tá outros lá, o cara que é ateu, mas eles estão lá estudando, estão se desenvolvendo seus conhecimentos, estão fazendo cursinho, tal. Quando chegar, amigo, na hora da prova, a possibilidade deles
ser aprovado e eu ser reprovado é muito grande, entendeu? Então nós não devemos espiritualizar nada, independente se você serve a Deus, está na igreja, legal, mas você tem que estudar, tem que se esforçar, correr atrás dos seus objetivos, para que você naquele dia, quando for fazer lá a prova, você saiba e você passa pelos seus méritos, que Deus ele vai ser contigo. Então, isso não tem o que espiritualizar, tá? A gente tem que se esforçar, estudar, aprender e fazer as coisas certas, porque Deus ele é justo. Se Deus é justo, ele não vai me dar nada caído do céu se eu não me esforçar. O próprio Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Tudo na vida é esforço. O reino de Deus é tomada à força, né? Esforça-te para entrar pela porta estreita. Então tudo é um esforço. Temos que nos esforçar. Se não nos esforçarmos, se não corrermos atrás, nós não vamos conseguir, né? Então, tudo na vida nós temos que estar atento, né? Então, o subtópico 1 fala a bondade de Deus. A palavra bondade e boa vontade ao miserável. A bondade é você ter boa vontade aos miseráveis aflitos, associado ao desejo de ajudá-los de pessoa para pessoa. É o que Deus fez por nós. Ele usou de bondade. Nós que estávamos na miserabilidade do pecado, Ele usou de bondade para nos perdoar, para nos ajudar. Então, a pessoa que é bondosa, ela exercita a virtude da misericórdia, mostra-se misericordioso, tendo a misericórdia de Deus para os homens. Em geral, providência, a misericórdia e clemência de Deus em prover e oferecer aos homens salvação em Cristo, a misericórdia de Cristo, pela qual em seu retorno para julgamento Ele abençoará os verdadeiros cristãos com a vida eterna, acontecimentos bons ou coisas boas, justiça, beleza, alegria. Então a bondade ela está relacionada às coisas boas, justiça, beleza, alegria, prosperidade, bondade de Deus, benignidade, fazer o bem, irmandade fraterna, fidelidade, né? Também faz parte da bondade de Deus. Então o Salmo 7:3, verso 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Ele é bondoso, Ele é muito bom. E para com Israel e hoje com a igreja. Deus é muito bom para conosco, para os limpos de coração. E o verso 28 desse salmo, ele diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ou seja, Deus ele é bom para conosco e nós devemos nos aproximar de Deus por causa das suas bondades e maravilha. Então, o subtópico 1 fala sobre a bondade de Deus. O subtópico 2 fala sobre resistindo à tentação. Resistindo à tentação. A palavra tentação, ela vem do grego peirasmos, que significa teste, prova, tentação gerada nos Gálatas. As tentações geradas nos Gálatas fala do apóstolo Paulo quando ele estava enfermo, e mesmo enfermo a igreja recebeu Paulo e tratou de Paulo, e Paulo ele vai dizer isso em Gálatas 4:14: e não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Yeshua, Jesus, Hamachias, Cristo mesmo. Então, como se a igreja recebeu Paulo mesmo enfermo,
né? Como se recebesse o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, às vezes, nós temos que tratar dos enfermos, né? Às vezes até dentro da nossa própria casa, dentro da própria igreja, e às vezes não queremos tratar dos enfermos, mas a igreja dos Gálatas receberam Paulo com alegria ali, e Paulo ele dá esse testemunho maravilhoso, né, relacionada à sua hospitalidade que ele recebeu ali. Então, tentação da fidelidade do homem, sedução ao pecado, tentação seja originada pelos desejos, pelas circunstâncias externas, tentação interna ao pecado, da tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus, Mateus 4:1. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito, Ruan Kadosh, a Kodesh, ao deserto para ser tentado pelo acusador. O Messias de sua divina jornada na condição das coisas, um estado mental pelo qual somos seduzidos ao pecado ou a um desvio da fé e santidade. Adversidade, aflição, aborrecimento, enviado por Deus e servindo para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. Deus sendo tentado pelos homens, rebelião contra Deus, pela qual seu poder e justiça são colocados à prova e desafiados a serem demonstrados. Então, tentação é quando nós são os desejos ardentes da carne, e quando nós demos lugar, nós demos, como diz aí os que estão envolvidos nas batalhas espirituais, nós demos legalidade, né? Então nós já acabamos sendo presa fácil dos nossos desejos, das nossas concupiscências, né? Como nós estudamos sobre Davi relacionado a Betseba, né? Os desejos da carne, a tentação, não somente na questão da sedução, mas da ganância, né? Da facilidade de você desviar um dinheiro que às vezes você está precisando, você está necessitando de uma quantia e você de repente está numa condição de ter aquela quantia, mas de uma forma desonesta, e aí a carne fala, vai, e o Espírito não faz, e a carne faz, e o diabo faz, e Deus está falando não faz, e aí você fica naquela luta da carne com o Espírito, e às vezes a carne ela vence, né? Aí você faz, depois se arrepende, mas aí já foi feito. Então nós temos que resistir à tentação, né? A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e nos sujeitarmos a Deus, e aí ele fugirá de vós, né? Você não pode querer resistir o diabo sem Deus. Você tem que resistir ao diabo, as coisas erradas, e Deus ele será com você. Tem uma outra palavra do grego que é aperastóis, que não pode ser tentado pelo mal, não sujeito à tentação para pecar. Ou seja, é que está se relacionado a Deus, porque Deus ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Então toda tentação humana, ela não vem de Deus, ela vem das nossas próprias vontades e do diabo, não de Deus. Deus apenas permite que nós passamos por ela para provar nossa fé relacionada à fidelidade a Deus e tudo mais. Tiago 1,13, Tiago diz assim, ninguém sendo tentado, diga de Elohá sou tentado, porque Elohá não pode ser tentado pelo mal, ou seja, ninguém seja tentado, diga de Deus sou tentado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E o capítulo de Mateus 4,7, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não devemos tentar a Deus. Israel lá diante da águas amargas de Mara lá, né?
Eles tentaram a Deus e foram destruídos, foram consumidos. Então nós não devemos tentar a Deus. E que Deus ele não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. Bom, então nós devemos resistir à tentação. O subtópico 3 do tópico 1 fala sobre a inveja, vencendo o sentimento, cadê aqui? A inveja. Pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Pois eu invejava os arrogantes. O salmista estava doente no corpo e no coração. Então, assim, a inveja, irmão, é uma coisa maligna. Você, quando tem inveja das pessoas, você começa a cobiçar aquilo que eles têm. Você cobiça, você tem inveja do próximo que tem carro, que tem casa, que tem negócio. Aí você começa a invejar, você começa a cobiçar aquilo que é dele. Isso é pecado. Então, o corpo do salmista, a mente do salmista estava doentia. E o versículo 14, ele diz aqui, aqui no versículo 14 do 77, do 73, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então ele estava doente. No entanto, os ímpios viviam bem e prosperavam. Agora ele reconhecia que os ímpios eram insensatos, mas antes ele não tinha certeza disso. Eles eram as pessoas que possuíam o tipo de coisas que os homens buscam, enquanto ele, que buscava a Deus, parecia ter sido abandonado em sua miséria. E o que vexava mais claramente o salmista era a prosperidade que os ímpios desfrutavam. Não obstante, os piedosos eram exortados a não invejar os ricos maus, porque as pessoas que se opõem a Deus geralmente vivem melhor do que aquelas que nele confiam. O problema era tão avassalador que o homem quase perdeu a fé. Então a inveja ela é um câncer que ela está inserida no coração de todos os homens que se deixam levar pela inveja. E o salmista aqui, ele estava olhando a vida dos ímpios que estavam prosperando e ele vivia naquela vidinha. Então, só que assim, é aquilo que nós aprendemos da vida. Você vai ter sucesso ou vai ter derrota mediante o que você escolheu, o que você se esforçou a fazer, o que você faz na sua vida secular, na sua vida profissional. Tem pessoas que não têm profissão, tem pessoas que não têm estudo. Então, assim, fica muito difícil. Eu sou servo de Deus, mas a gente tem que procurar desenvolver os nossos conhecimentos, devemos aproveitar as oportunidades. Então, assim, a criança, ela não tem que sair da escola para trabalhar, ela tem que estar estudando, né? Os pais que têm que trabalhar para sustentar a criança tem que estar estudando em toda a sua faixa etária, que lhe permite estudar, que lhe permite brincar e se esforçar e tudo. Então, assim, quando ela chegar numa idade que ela já tiver concluído seus estudos, ela vai escolher qual profissão ela vai seguir, vai fazer uma faculdade, vai se desenvolver dentro daquela área que ela escolheu, e dali ela vai poder, então, abrir um consultório, ela vai poder trabalhar numa área jurídica, vai poder trabalhar numa área da medicina. Qualquer área que ela escolher, ela vai trabalhar e ela vai ter o seu sustento garantido através da sua capacidade, da sua inteligência, da sua boa profissão, e ela vai ganhar seu dinheiro honestamente, e ela vai poder ajuntar seu dinheiro e comprar aquilo que ela quer comprar, né? Carro, casa, o que for. Abre lá um crédito de empréstimo de
de crédito de prestação, né? Ela tendo nome na praça, ela vai conseguir e as coisas vai fluir naturalmente, sem ter inveja de ninguém, né? Se eu sou uma pessoa que na minha vida sofrível eu não tive condições de estudar, mas Deus me abençoou que eu consegui algumas coisas, eu vou me dar por satisfeito, né? Mas se eu conseguir alcançar voos altos, eu vou buscar dentro daquilo que eu posso, coisas melhores de forma honesta, sem inveja. A inveja não é de Deus, nós não devemos ser invejosos, mas se o nosso próximo ele está prosperando, nós devemos pedir a Deus que prospere mais, que Deus abençoe mais e mais. E quando você libera esse tipo de pensamento, quando você libera o amor, o perdão, Deus ele também olha para você e te abençoa. Então o tópico 2 fala vencendo o sentimento de inveja. O versículo 13 e 14 do número 73 do Salmo diz assim, 13 e 14: Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então o salmista aqui, então pensei, que vantagem obtive em ser honesto e viver uma vida decente? Quer dizer, ele vai questionar a Deus, que vantagem tem do justo viver uma vida honesta e decente se ele não prospera em condição que o ímpio, que é indecente, é imoral, é roubador, né? Adultera documento, desvia dinheiro público. Como é que ele está prosperando e o justo, que é decente, que é honesto, não prospera? Então ele entrou em parafuso a sua mente. Dediquei tantas horas em oração, investi dinheiro na obra de Deus e dei testemunho diante da igreja e do mundo. O que recebi em troca, senão doses diárias de sofrimento e punição? Olha o pensamento do salmista. Comecei a imaginar se valia a pena viver de modo piedoso. Então, aqui, ele tinha um sentimento invejoso que estava dominando todo o seu ser, né? Na verdade, que em vão tem purificado meu coração, em vão. Quer dizer, não vale de nada purificar o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ou seja, você vê que às vezes o cristão ele tem essa dificuldade de entender. E se a pessoa não tiver um certo cuidado, ela se desvia, né, dos caminhos do Senhor, porque os questionamentos são muito fortes e às vezes Deus não dá a resposta na hora. Então, deixa que a vida vai ensinar. Nós temos que ter esse cuidado de não entrarmos em parafusos mediante algumas coisas que acontecem na nossa vida, assim como o salmista ele foi totalmente dominado pela inveja, pela ganância e não entendeu a importância de se manter honesto a Deus, puro e inocente para com Deus, né? Se afastando do mundo e se aproximando de Deus. Então aqui o salmista ele teve essa dificuldade. O subtópico 1 entrou no santuário, né? O subtópico 2.1 entrou no santuário. Aí diz aqui, é o verso 16 e 17. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, quando ele entra no santuário, ele vai entender
que uma coisa é a vida aqui na terra e outra coisa é a vida eterna com Deus. Então, assim, você pegar o rico, né, e o Lázaro, o rico, ele vivia uma vida luxuosa, uma vida que não lhe faltava nada, enquanto que Lázaro era um pobre coitado, vivia ali na porta do rico, do palácio, querendo receber lá uma esmola, as migalhas, e quando morreram os dois, o Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o tormento, porque o rico era uma pessoa ímpia, não queria saber de Deus aqui na vida, e a prosperidade dele não pôde salvar. O dinheiro não salva ninguém relacionado à salvação. Então, quando ele entra no santuário, ele entende: entretanto, meu espírito se consumia em busca de uma solução para esse enigma. Os perversos prosperam enquanto os justos sofrem. Pareceu-me muito difícil compreender a questão. Certo dia, porém, algo maravilhoso aconteceu. Entrei no santuário de Deus, não o santuário terreno em Jerusalém, mas o santuário celestial, para reclamar com o Senhor sobre a prosperidade dos perversos nesta vida. E de repente me veio à mente a seguinte pergunta: sim, eles prosperam nesta vida, mas que dizer sobre a vida após a morte? Quanto mais refletia sobre o destino eterno dos ímpios, mais a questão se tornava clara. O Salmo 1 até dizer que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, nem ter lá o conselho dos ímpios, né? Nem nos deter. Então, assim, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o salmista ele entende. O subtópico 2 permitiu ser restaurado por Deus. Permitiu ser restaurado por Deus. Precisamos ser restaurado, curado, tá? Por Deus, renovação completa, mudança para melhor, de uma teocracia verdadeira, ou seja, Deus governando verdadeiramente os nossos corações, do estado perfeito antes da queda, antes do homem cair do pecado, ele vivia um período da inocência, né, da pureza, da santidade, da saúde mental, da saúde espiritual. E nós devemos voltar a esse estado, né? É difícil, mas temos que buscar isso. Restaurando a um estado correto, aperfeiçoamento de vida ou caráter. Sem essa restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Deus tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a Torá, a lei, perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, a palavra de Deus é que nos restaura, é que nos reforma, é que nos purifica, é que nos limpa, tira toda a inveja, todo o desembaraço, toda a cobiça. A palavra de Deus nos liberta. Nós precisamos voltar à palavra. Nós devemos voltar às origens, nós devemos voltar a
entrar no templo, não no templo físico, mas no templo celestial. São aqueles momentos que nós passamos na presença de Deus, meditando na sua palavra, orando a Deus, jejuando, fazendo as coisas que nós devemos fazer, amá-lo a Deus todo o coração. Então o salmista ele vai entendendo essas coisas. O subtópico 3, né, diz o seguinte: a prosperidade dos ímpios é temporária. A prosperidade dos ímpios é temporária. O versículo 18 ele diz assim: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então toda aquela prosperidade do ímpio não lhe garantia salvação, tá? Certamente tu os puseste em lugar escorregadio, tu os lanças em destruição. Então eu disse o seguinte a Deus: Senhor, aí é o versículo 19 e 20, que ele diz assim: como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Né? Aí aqui no versículo 18 ao 20. Então o salmista ele disse a Deus: Senhor, agora entendo que apesar das aparências, os perversos levam uma vida estável. Estão sempre andando em lugares escorregadios à beira do precipício. Mais cedo ou mais tarde cairão na destruição e de súbito serão assolados de terror. Eles parecem com um sonho que, quando se acorda pela manhã, deixa apenas uma leve impressão que logo desaparece. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, Daniel diz o seguinte: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ou seja, tudo na vida ela é temporária, tudo aqui na terra é temporário, a nossa vida aqui é temporária, tudo que nós fazemos tem início, meio e fim. Você começa a viver na área acadêmica, você começa lá no jardim de infância e termina aqui no grau superior de faculdade, né? Colação de grau. Então você começou lá embaixo, termina aqui mais ou menos 20 anos, né? Estudando, você começa a trabalhar e daqui a pouco você se aposenta. Não, você nasce, daqui a pouco você parte. Então tudo na vida aqui é temporário e tudo vai passando rápido. Hoje vai passando as coisas muito rápido. Então o salmista aqui ele fala que a prosperidade do ímpio é temporário, né? O ímpio ele tem muita grana, mas quando ele morre fica tudo aí, ele não leva nada. Mas nós devemos buscar sempre a Deus para nos abençoar. Isso é importante. O tópico 3 diz clamando em meio à angústia, né? Tópico 3, clamando em minha angústia, que é o Salmo 73 e 77, fala o primeiro de conflitos, né, e o segundo do clamor da alma angustiada, né? Então, o conflito que Asaf tinha relacionado a ímpio, né, o justo e o ímpio prosperando, e o Salmo 77 do clamor da alma angustiada, né? Nós devemos sempre buscar a Deus no momento difícil da nossa vida aqui na Terra. O subtópico 1 do 3 diz o seguinte: com grito de aflito, que está lá nos versos 1 e 2 do Salmo 77, que diz assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor,
a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Então, clamei a Elohá com a minha voz, e Elohá levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei a Yahu. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, Nefesh, recusava ser consolada. Asaf começa narrando uma história dolorosa sobre Deus, né? Isso aqui nós já falamos no tópico, no verso 1, mas depois ele vai entender que Deus, ele não dorme, Deus não tosqueneja, Deus, ele está vendo tudo, e Deus não nos desampara, assim como ele não desamparou o salmista, né? Mas o salmista naquele momento ele estava num grito de aflição, procurando ser consolado, né? Nós sabemos que muitos personagens passaram por esse tipo de aflição, como o próprio José no Egito, quando ele foi preso, né? O próprio Moisés, Josué e outros mais conseguiram confiar no Senhor e vencer essas aflições da alma, do espírito, né? O subtópico 2, que fala sobre os sintomas da aflição, rejeitará Yahu para sempre, não tornará a ser favorável. A primeira e a segunda sugere que o Senhor havia abandonado, né? Isso aqui também nós já falamos, sobre as seis perguntas do salmista, né? Que a primeira e a segunda sugerem que o Senhor havia abandonado para sempre. Isso não é verdade, o Senhor nunca nos abandona. A terceira, que Deus tinha cessado de amar, Deus jamais deixará de amar o seu povo. A quarta, que o Senhor havia abandonado suas promessas, tudo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. A quinta sugere que Deus se esquecera de ser benigno. Deus sempre é benigno, sempre é bondoso, sempre pratica o bem para todos aqueles que nele acreditam. E a sexta o salmista questiona se o Senhor, na sua ira, havia reprimido suas misericórdias. De maneira nenhuma. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Em seguida, Asaf responde afirmativamente às suas próprias perguntas e declara que Deus, a destra do Altíssimo, mudou-se. Em outras palavras, o salmista atribui sua angústia em uma mudança de atitude da parte de Deus, esclarecendo o salmista nos atos, né? O subtópico 3, restabelecendo a fé. Tá lá. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. Entretanto, a partir do versículo 11, ocorre uma transformação espiritual. Após uma viagem introspectiva, levou a profundezas da amargura. Então, Asaf decide refletir sobre as intervenções do Senhor a favor do seu povo no passado. Isso também nós já falamos, quando ele vai falar no versículos 19 ao 20, ele diz assim: pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aí ele está lembrando do Mar Vermelho, quando Deus, de forma grandiosa, conduziu o povo pelo Mar Vermelho, com um caminho seco, né? Tendo as águas como muralhas, né? E guiando o povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então é uma coisa maravilhosa essa passagem. E o salmista, então, ele já
A partir do versículo 11, ele vai entender que vale a pena, sim, ser fiel a Deus, independente da circunstância. E o apóstolo Paulo, ele vai corroborar com esse pensamento lá em Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 10, ele diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Paulo aqui ele está dizendo que ele estava alegre no Senhor por reviver na memória a lembrança que a igreja de Filipe fez por ele, acudindo nas suas necessidades. Aí o verso 11 ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É isso, irmão. O importante é isso. A gente se contentar com o que temos. Se poder melhorar, nós vamos melhorar. Mas de maneira justa, de maneira correta, de maneira decente, de maneira moral, pelos caminhos legais, conquistando as nossas posses de forma honesta, né? Mas se não obstante, não conseguimos, vamos nos contentar com o que temos e agradecer a Deus. Aí ele fala no 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então o cristão ele tem que saber conviver com os extremos, irmão. Quer dizer, você tem que estar acostumado a viver tanto tendo o que comer na sua casa como não tendo. E vamos glorificando a Deus, né? Paulo aqui ele passou por momentos na vida dele que ele tinha falta de comida, né? Ele passou fome, né? Passou necessidade, mas ele em nenhum momento ele blasfemou, ele se sentiu desassistido por Deus. Em nenhum momento ele duvidou da sua fé relacionada a Deus. Então, assim, nós devemos ter isso em mente, saber estar instruído em todas as nossas maneiras de viver. Aí ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu tendo ou não tendo, Deus me fortalece. Eu estou de pé, né? Então é isso que o salmista ele vai aprender a partir do verso 11, quando ele entende que o ímpio ele prospera, mas ele vai perecer no inferno se ele não se arrepender, né? Mas o justo, independente do que ele passe aqui na terra, ele sendo justo, limpo de coração, puro de coração, limpo de mãos, ele estará com o Senhor na eternidade. Então, é isso que nós devemos saber aprender. Então, o verso 19 que nós lemos aqui, o teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas, grandes os teus passos não são conhecidos. O próprio Deus abriu um caminho pelo mar para que o seu povo atravessasse a pé seco. Apesar dessa manifestação impressionante, ele não deixou vestígio. Como geralmente acontece, o Senhor dá muitas evidências de sua presença e poder, mas ele mesmo se oculta nas sombras. O salmo encerra em tom pacífico, retratando Deus pastor conduzindo Israel através do deserto de Canaã, sob os cuidados de Moisés e de Arão. No início do salmo, Asaf parecia um candidato a tratamento psiquiátrico, mas ao final o vemos calmo e tranquilo. Trata-se de uma boa ilustração para o provérbio: olha para si mesmo, traz aflição; olha para os outros, traz desânimo; olha para Cristo, alegra o coração, né? Então, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós não devemos olhar para as nossas fraquezas e limitações, nem olhar para os outros,
que os outros fazem, né? O que nós devemos, sim, seguir os bons costumes. E encerrando aqui com a conclusão, mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Então, o Salmo de hoje fala sobre questionamento, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nós devemos sempre apresentar ao Senhor as nossas indagações, as nossas dúvidas. Isso não é pecado, né? O que você pretende, o que você almeja, você deve sempre estar colocando aos pés do Senhor, mas tem que se esforçar, né? O jovem que pensa em casar, que quer que Deus abençoe a escolher uma moça, um rapaz, ela tem que se esforçar, se preparar. O rapaz tem que se preparar, né? Estudar, trabalhar, economizar, comprar as coisas, ter uma casa, né? Se preparar para quando Deus enviar a bênção, ele está preparado. Da mesma forma, a moça tem que se esforçar, estudar, trabalhar, ter, né, também ajudar o esposo, né, saber cozinhar, essas coisas, né? Embora hoje o homem também tem que saber cozinhar, mas tem que se preparar, né? Você vai entrar numa área de trabalho, como eu já falei aqui, na profissão que você escolheu, você tem que se especializar, né? Tem que se esforçar. Então, tudo na vida nós devemos nos esforçar, né? O salmista, ele ficou olhando as situações, mas no final ele entendeu que relacionado à vida física é uma coisa e relacionado à vida eterna é outra. Então, assim, é o homem que não busca Deus, o ateu, ele sempre é um homem natural, ele sempre vai buscar as coisas aqui deste mundo, ele vai se esforçar para se dar bem, até que for de forma imoral, mas ele vai conseguir, ele vai prosperar, ele vai abrir empresas, ele vai ser empresário, ele vai conquistar as coisas, mas se ele esquece de Deus, quando ele chega o momento dele partir dessa vida, ele vai para a condenação eterna. Também tem aqueles que no meio do percurso ele entende que Deus é Deus e ele se arrepende e passa a ajudar o próximo, né? Passa a fazer boas coisas e Deus salva ele. E tem aqueles que não foi tão bem sucedido aqui na terra, mas foi fiel a Deus e vai gozar de uma riqueza eterna no céu. Também tem aqueles que não conseguiu nada aqui na terra, mas também não quis saber de Deus e vai passar a eternidade no inferno. Então, o que nós devemos fazer é continuar trabalhando pelo aquilo que nós entendemos que devemos buscar, mas sempre tendo Deus como nosso guia, nosso conselheiro, nosso ajudador, e confiar nas promessas do Senhor. Então, que nessa manhã Deus nos abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao pastor Marcelo Miranda, né? Tá aqui falando que o Lucas é fogo puro. Agradecer ao Lucas também, Lucas Lima, que Deus abençoe. Agradecer a nossa diaconisa irmã Arlete. A Arlete também é fogo puro. Agradecer aos professores. Eu vi aqui a Esther se manifestou aqui. Deus abençoe a Esther, né? Abençoar a nossa diaconisa irmã Fabiola, também eu vi ela por aqui. A Márcia Gomes, também vi a Márcia por aqui, né? Já falei do Marley e do Davidson. A paz do Senhor, meu pastor. E o Alex Reis,
Antônio de Oliveira, também vi ele por aqui, né? E os demais. Creio que Deus possa abençoar todos nós neste dia. Logo mais, 18 horas, tem a live na igreja, vai ser bênção também. E vamos, irmãos, confiar no Senhor. Outra coisa que eu gostaria de comunicar, a Elisete, ela tem colocado no grupo, aliás, que está agradecendo a cada domingo, né? Somos alimentados com a palavra tão abençoada. E a palavra de Deus, ela é abençoada, independente de quem está ensinando, quem está falando, né? Eu sou aqui um privilegiado de ter o respeito de vocês. E eu queria agradecer em público também essa condição. Que Deus possa abençoar vocês. A Elisete já tem colocado no grupo, irmãos, que nós devemos hoje fazer um jejum pelo nosso pastor, Marcelo Miranda, que é um pastor que ele é muito ativo, né? Nós já conhecemos o pastor aqui já há um bom tempo, ele é sempre ativo, sempre procura estar se movimentando, criando trabalho, né, na igreja, estando sempre presente, ajudando. E então, assim, ele também precisa de uma cobertura da parte da igreja, que nós devemos interceder pelo nosso pastor, orar por ele e jejuar também pela vida dele, para que Deus guarde, livra. Se tiver alguma obra obscura na vida, né, de armação do diabo, que Deus possa livrar. Então hoje foi pedido que se fizesse um jejum pelo nosso pastor, né, pela sua família, né, e também está nos lembrando aqui o aniversário do seu filho, do Moisés Miranda. Então nós vamos no final estar orando pela vida do nosso pastor, da sua esposa e dos seus filhos, para que Deus guarde e que ele continue sendo essa bênção aí, fazendo a obra de Deus, que Deus guarde e livre de todo mal. E aqueles que estão num propósito pela vida dele, que Deus também abençoe cada um de vocês. O Marlon também, obrigado Marlon, que Deus te abençoe. E vamos continuar orando, irmãos, para que essa pandemia vá embora, para que essa praga que já tem dizimado muitas pessoas até entre nós, nossos irmãos em Cristo, né? Que esse vírus suma de vez, que Deus tenha misericórdia, porque só Ele mesmo. E, irmãos, mais uma vez eu quero aqui, antes de orar para o término, eu queria mais uma vez falar para os irmãos, para a igreja, que nós estamos num momento difícil na vida, né? Tanto na vida social, né? No isolamento, na quarentena, como na vida política. Nós estamos vivendo uma politicagem muito difícil, que assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque quanto mais reunião de igreja, a gente não pode ficar muito falando sobre isso, mas o que nós estamos vendo aí são acusações, são ofensas, sabe, agressivas, são coisas que fogem do nosso ponto de vista. Então, assim, nós como igreja, nós devemos ser diferentes. Como eu falei já aqui na aula, uma coisa é você ter um ponto de vista relacionado a um candidato que você apoiou, que você apoia, que você acredita que ele vai fazer as coisas certas, mas de maneira respeitosa, de maneira coerente, entendeu? E sem agredir, sem ofender ninguém, né? Então a gente tem que colocar nosso ponto de vista de maneira respeitosa, respeitando também a opinião de quem pensa diferente. Então, assim, o que eu tenho visto nas redes sociais são crentes que estão perdendo a linha, né? E aí, irmãos,
Onde é que está a pureza de mãos e de coração? Onde é que está a mente de Cristo? Então, assim, nós temos que ter o cuidado, porque tem muitos ímpios que estão olhando a nossa forma de postar as nossas mensagens. E aí a gente vê pastor, esposa de pastor, a gente vê presbítero, esposa de presbítero, de obreiro, postando coisas que nem ímpio posta, entendeu? Então, assim, nós devemos estar orando pelo presidente Bolsonaro, independente se você votou nele ou não, mas ele é o presidente, tem que orar e elogiar se ele fizer as coisas boas e criticar se ele fizer as coisas erradas, entendeu? Eu não posso dizer que um cara que falou 26 palavrões é cristão, ele não é cristão nem aqui nem na China, mas eu tenho que orar por ele porque ele é o presidente, né? Orar pelos aqueles que estão lá, os ministros, orar pelo judiciário, pelos deputados, senadores, para que Deus ilumine a mente desses homens aí e que nós, como povo, como a sociedade, como a parte inferior do sistema, a gente não seja prejudicado, porque já estamos sendo prejudicados, né? Então, assim, o que eu peço encarecidamente, vamos ter o cuidado. Se você quer defender lá as suas ideologias, sabe defender. Mas o que eu falo para a igreja, aí eu já estou falando como obreiro, como professor de escola dominical, vamos ganhar tempo falando de Jesus. Vamos esquecer esse negócio para lá, porque Deus vai cuidar de todo mundo aí. Mas vamos falar de Jesus. Jesus está voltando, Jesus é o Senhor. Nós temos que pegar o Facebook, Instagram e pregar a palavra. Fala de Jesus, fala do amor de Deus. Não seja mais um no meio da multidão aí se perdendo, mas faça a diferença. Então fica aqui a minha orientação, tá? Fica aqui o que eu vejo no Facebook é irmão contra irmão aí, caso de política. Aí o político é igual futebol, né? Você torce para um time, o outro torce para o outro. Aí o jogador que é profissional, ele está no teu time, amanhã ele está no time do outro. E eles estão lá ganhando dinheiro, morando na Barra da Tijuca, morando no exterior, e a gente está aqui numa situação difícil. Mesma coisa o político, o cara está num partido, amanhã ele está no outro, e são lá, faz aquele jogo de cena, e a gente está aqui como cristão se gradeando por causa deles. Pelo amor de Deus, não. Facção, partidarismo, isso aí a Bíblia condena. Então o que nós devemos fazer é orar para que Deus nos abençoe. Continuar orando pelo nosso pastor, pela nossa diaconisa irmã Arlete, pela nossa irmã Simone e outros irmãos que trabalham nos hospitais, para que Deus continue imunizando eles, né? E que Deus nos abençoe. Então vamos orar e encerrarmos a escola. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença. Te agradecemos pela vida da Tua igreja em São Mateus, pela vida do Teu servo, do pastor Marcelo, pela vida da sua esposa, dos seus 2 filhos, Benjamin e Moisés, pela vida do Moisés que faz mais um ano de vida. Senhor, que Tu continua abençoando o pastor Marcelo, Tu tem colocado ele aqui em São Mateus para nos conduzir, para nos pastorear. Ele está pastoreando o Teu rebanho, Senhor. Ele está demonstrando zelo, amor pelo Teu rebanho, pelos irmãos da igreja. Que ele continue sendo essa bênção. Que o Senhor possa continuar com Teu servo, dando sabedoria, dando visão dos céus. Meu Deus, onde ele estiver, colocando suas mãos, seus pés, o Senhor abençoa. Abençoa a diaconisa irmã Fabíola, repreende todo o mal, Senhor. Controla a sua pressão, Senhor, que ela continue sendo também uma serva dedicada à Tua obra, que os seus filhos cresçam no temor da Tua palavra, da Tua vontade, que eles sejam instrumento na Tua casa, pregadores, oradores, intercessores, que eles venham ser bem aventurados, Senhor, que Tu possa guardar, estar sempre vendo o futuro deles, guardando, preparando o futuro na Tua presença, casamento, família, estudo, profissão, tudo.
Abençoa, Senhor, abençoa os obreiros da tua casa, toma o co-pastor João de Deus, toma os presbíteros, diáconos, os trabalhadores, toma as diaconisas, tuas servas, toma os membros em comunhão, toma, Senhor, aqueles afastados, desviados por trás de volta. Abençoa, Senhor, a esposa do trabalhador Levi, Senhor. Toma a irmã Sueli em tuas mãos, toma os enfermos em tuas mãos, Senhor. A irmã Beli, Senhor, toma a irmã Célia, a irmã Senilda, continua dando saúde a tuas servas, a irmã Iná, irmã Isa, né? A mãe da Mônica, da Márcia Vieira. Abençoa, Senhor, teus servos, o diácono irmão João, Senhor, abençoa todos os idosos da tua casa, aqueles que estão enfermos, visita nesta hora, são aqueles que estão desempregados, abra a porta de emprego, são aqueles que precisam do emprego para pagar suas contas, para comprar o alimento, Senhor, aqueles que estão nesse domingo sem ter o que comer, que o Senhor possa prover, meu Deus, o Senhor é o provedor, que o Senhor possa ajudar, meu Senhor, abençoa cada um de nós, aqueles que estão no hospital, são enfermos pelas doenças congênitas de câncer, AIDS, coração, diabetes, Senhor, AVC, AVE, Senhor, o Senhor tem poder de curar, se o Senhor quiser, de restaurar vida, aqueles teus servos que estão lá também, meu Deus, aqueles que estão com Covid-19, uns estão em estados leve, outro estado grave, outros já estão entubados lá, Senhor, precisando do aparelho para respirar, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa usar de misericórdia contra essas pessoas, que eles possam ali entender a importância de confiar em Ti, de mudar seus pensamentos, de ser nova pessoa, nova criatura, Senhor, e que Tu possa demonstrar todo o Teu poder ali na vida deles, Senhor, aqueles que perderam os seus parentes, aqueles que estão enlutados, Senhor, essa violência nas comunidades contra jovens negros, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, desses policiais corruptos, Senhor, que matam jovens por não sei se é bel prazer ou por raiva, por ódio, Senhor, mas as pessoas que não tem nada a ver com crime estão morrendo, que o Senhor tenha misericórdia dos seus familiares, Senhor, que pede justiça, que pede sua ajuda, meu Deus, e fica à mercê da sociedade, Senhor, e que só vai para a estatística como mais um, meu Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhai por eles, ajuda, livra, consola, conforta, meu Senhor, tenha misericórdia dos pobres, dos miseráveis, daqueles, Senhor, que passam necessidade, muitos até são causadores disso, não se esforçam para melhorar, mas tem muitos, Senhor, que tentam e não conseguem, mas que o Senhor possa ajudar esses e que eles venham confiar em Ti. O Senhor nos dá um dia abençoado, um domingo na Tua presença, logo mais à noite, Senhor, estaremos assistindo a live na igreja, continua abençoando a Tua igreja, o pastor, Senhor, idealizando esses trabalhos para que nós que estamos em casa possamos estar com a nossa mente ocupada em aprender Tua palavra, em louvar o Teu nome, em orar, buscar a Tua face. Senhor, esse propósito relacionado ao pastor e à sua família, que Tu possa receber no trono da Tua glória e que Tu possa desfazer todo o laço do maligno contra a vida do Teu ungido e contra a vida da Tua igreja. Por isso, fica conosco. Te agradeço pela vida da nossa diaconisa, superintendente irmã Arlete. Continua dando sabedoria à Tua serva, dando graça. Abençoa o Wesley, abençoa a Beatriz, abençoa a sua sogra, abençoa a sua cunhada ali, a parentela do esposo da Arlete. Abençoa a nossa família, abençoa a todos. Nos dá um domingo na Tua presença e fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe, um ótimo domingo, a paz do Senhor e até a próxima.